Hollow Knight. Metroidvania, lançado em 2017, ficou muito famoso pela sua gameplay, história e design. Não é à toa que tem previsto uma continuação para esse ano, o Hollow Knight Silksong. Óbvio que se não adiarem mais uma vez. Enquanto eu editava esse vídeo, a TeamJoy anunciou a data de lançamento, dia 4 de setembro desse ano, então ainda bem, vai lançar. Mas afinal, o que torna esse jogo tão singular em relação aos outros Metroidvanias? Bem, prazer, eu sou o Diogo e hoje eu vou mostrar a minha visão do porquê esse jogo é tão bom e tão diferente. Bom, antes vamos entender como é a estrutura de um Metroidvania. Esse é um subgênero nascido dos jogos Castlevania Symphony of the Night e Metroid. Não é coincidência o nome ser uma junção dos dois, Metroid do Metroid e Vania do Castlevania. As principais características desse estilo é um mundo interconectado, ou seja, contínuo e unido de diversas formas, e uma exploração não linear, ou seja, você vai para onde você quiser no mapa e não tem nada, nem nenhuma missão te forçando a ir em um lugar específico. Mas aí entra outras duas características muito importantes, que é a progressão por habilidade e o backtracking. A progressão por habilidade é uma forma de controle do seu avanço baseado nas habilidades que você consegue andando por aí. E o backtracking é você ter a necessidade de voltar em certas áreas do mapa uma vez que conseguiu a skill necessária para continuar a explorá-la. Tá, Diogo, mas por que eu preciso saber disso? Bom, meu amigo, agora que você sabe as características do gênero, você pode fazer a pergunta: mas por que Hollow Knight ficou tão famoso? Qual a sua singularidade em relação aos demais? E é essa a pergunta que eu vou te responder agora. Eu vou separar essa resposta em 4 partes: desenvolvimento, história, design e gameplay. Assim eu posso pontuar o que se destaca em cada um desses aspectos. O desenvolvimento de Hollow Knight se inicia com uma ideia para uma game jam chamada Hungry Knight, onde o cavaleiro tinha que matar alguns inimigos para se alimentar. Esse conceito não se destacou nem um pouco, mas os desenvolvedores seguiram com a ideia e assim planejaram um novo jogo base, mantendo o personagem principal, o cavaleiro, mas em uma ideia nova. Após criado o novo conceito, abriram um projeto de apoio para a comunidade no Kickstarter, para ajudar a financiar o projeto. Como em qualquer jogo indie, a equipe de desenvolvimento era muito pequena, tendo inicialmente somente 3 pessoas, que posteriormente se tornariam os 3 primeiros integrantes e fundadores da Team Cherry, que é a desenvolvedora do jogo. Mesmo assim, o jogo teria uma qualidade impressionante não só na gameplay e no design, mas também no universo muito rico do jogo e uma diferença de apenas 4 anos desde sua primeira aparição na Game Jam de 2013. Mas esse processo de criação não foi de uma hora para outra. Na verdade, após a Game Jam, inicialmente eles descartaram a ideia do Hungry Knight e tentaram outras, mas em 2014 eles voltaram os olhos para ele, principalmente na estética do cavaleiro e nos insetos. Assim, começando os primeiros passos para o que conhecemos hoje, pois nesse ano nasce a principal ideia que molda Hollow Knight. Em um mundo de insetos, um cavaleiro perdido explorando um reino abandonado, buscando se conhecer. Esse é um ponto importante que eu quis destacar para mostrar a magia do jogo, pois dessa forma o que já é incrível e lindo se torna ainda mais, e que na simplicidade de uma equipe pequena nasce uma obra de arte. Como dentro do jogo você não segue uma exploração linear, então é de se esperar que a história não vai estar ali na sua cara. Ou seja, se você não prestar atenção aos mínimos detalhes, acaba que pode zerar o game sem sequer saber por que o reino foi abandonado. Mas quando presta atenção, você vê o carinho em cada detalhe. O jogo só deixa claro pra você que existe uma infecção que assola o reino, e se quiser saber mais, só depende de você e da sua curiosidade e persistência. Você pode adquirir informações com as tabuletas de lore, diálogos com NPCs, pensamento dos bosses e até mesmo com o cenário do jogo em si. Ele trabalha muito bem essa parte. Quem só quiser se divertir jogando, se diverte sem nenhum problema, e quem tem curiosidade para saber mais, vai ter uma experiência melhor ainda. Revisitando pontos que já visitou, diálogos que pulou, e tendo aos poucos o sentimento de redescobrir e entender o reino e seus problemas. A magia está em perceber que a única pessoa responsável por tudo que engloba essa trajetória é você, e o quanto está disposto a entender, apreciar, desfrutar e conhecer o que aconteceu com Hollow Knight. Hollow Knight tem uma história incerta, em que você decide o final a partir da sua gameplay. Nessa parte eu não sei nem por onde começar. Se eu começo pelo mapa, pelas batalhas, pela soundtrack, pelos NPCs ou pela estética. Bem, eu vou começar pelo mapa. Hollow Knight, o reino que estamos, é separado em várias áreas, com cada uma tendo uma identidade visual única, sendo elas: cidade inicial do jogo, onde vemos que mesmo tendo alguns habitantes, você sente o ar de solidão que vem desse reino, o sentimento de vazio, de estar sozinho, de um reino consumido pelo silêncio.
A primeira área assim que você desce de Dirtmouth. Uma passagem onde é apresentado os primeiros inimigos. Um ambiente que te mostra que ali naquele reino não há mais vida racional. Todas consumidas por raiva. Um lugar com uma presença de cores vivas. O verde ao entrar nessa área a primeira vez te traz uma sensação de esperança, de que ainda tem como salvar esse reino, mesmo a área também sendo muito agressiva, igual a outra. Também sendo uma área verde, mas um verde mais opaco e com muito mais inimigos. Um lugar que exalta que mesmo nas coisas mais belas ainda pode existir solidão e vazio. O verdadeiro caos. Água viva flutuante que explode para todo lado. Mas se analisarmos, essa é uma passagem que mostra que até ambientes simples e pequenos foram consumidos igual o resto do reino. Um ambiente vivo e caótico, que traz a sensação de que mesmo no vazio e na solidão, ainda existe uma pitada de vida consumida pela infecção. Lugar onde viviam e vivem os fungos? Só que agora consumidos pela infecção. A principal área de Hallownest, a cidade abandonada. Instalada abaixo do Lago Azul, ganha seu nome pois nela caem gotas do lago, que deixam a impressão de lágrimas que caem sobre a cidade. Aqui o sentimento de tristeza, de solidão e vazio se exaltam ainda mais. Essa área deixa claro que até o coração do reino, onde todos viviam suas vidas, foi consumido pela tristeza e angústia. O segundo lugar mais bizarro do reino. Essa área traz uma sensação de que já não recebia atenção nem quando o reino era populado, mas tem um dos melhores personagens do jogo. Te amamos, Defensor do Esterco. A área das cinzas, deixadas pela casca de um Irme, que cai em corpos do Coliseu dos Tolos. Ela traz o sentimento de curiosidade, não só de saber de onde vêm os corpos, mas também de onde vêm as cinzas. Uma área que te traz sentimentos que o jogo trabalha muito bem em todas as partes do mapa, mas nessa são ressaltados ainda mais. A calma, tranquilidade e paz. De uma maneira boa, sem trazer o vazio e solidão do reino até você. Uma área que traz alguns detalhes diferentes ao jogo, como a estação perdida dos besouros. Uma, pasmem, colmeia. Mas é sério, é uma colmeia com abelhas e uma área relativamente pequena, por isso não tem tanto conteúdo, mas ainda assim uma identidade visual única. Caso você passou pelo mapa inteiro e ainda não sentiu o vazio do reino, pois bem, agora você vai sentir. Um lugar escuro, vazio, sombrio, onde não há quase nenhum resquício de vida. O sentimento de entrar aqui é de estranheza à primeira vista, seguida de um vazio profundo. Falando em profundezas, meu amigo, lembra que eu falei que a Hidrovia Real era o segundo lugar mais estranho? Pois bem, conheçam o primeiro. Essa área é o verdadeiro significado de assustadora, estranha e que te traz um sentimento novo e diferente do resto do mapa, o de que você nunca está sozinho. A ambientação dessa área é maravilhosa. As aranhas passando na tela e o som delas te deixam numa aflição gigantesca. Enquanto eu falava de cada área, você deve ter ouvido a trilha sonora tocando de fundo, né? Esse é um dos pontos do design do jogo que é muito destacado. A soundtrack desse jogo é maravilhosa. Ela que ressalta e até mesmo causa os sentimentos que temos ao jogar. A singularidade e exclusividade em cada música é impressionante. É comum ter em áreas que têm trilhas sonoras muito diferentes, mas mesmo assim causam o mesmo sentimento. A arte das soundtracks vai além das áreas do mapa, sendo peças fundamentais nas batalhas contra chefes. Por exemplo, nessa contra o Nightmare King Green, ou Rei do Pesadelo Green, que pra mim e pra muitos na comunidade é a luta com o melhor soundtrack do jogo.
Essa luta traz a sensação de espetáculo, que vai muito além de uma luta. É quase como um show, uma dança, ao mesmo tempo que causa uma espécie de alerta, mostrando que ali é uma luta épica e imprevisível, e que se quiser ganhar, precisa ser o rei do espetáculo. Ao enfrentar um boss, você sente que está em uma batalha épica, e a trilha sonora acompanha muito bem o estilo dele, não só físico, mas também a forma com que ele ataca e é construída a luta. Fora em bosses com segunda fase, que ela acompanha esse sentimento de que agora ele está mais forte ou irritado do que antes, dando ênfase em tudo que deixava a sensação de uma luta difícil. Alguns chefes têm versões dos sonhos, que são mais fortes que as originais. Isso é bem explícito não só pelos ataques, mas também pela trilha sonora, onde é mantida a ideia da original, mas intensificando muito mais nessa versão nova. Como no Mestre das Almas e o Tirano das Almas, a sua versão do sonho. Aproveitando que eu estou falando das lutas, nessa parte eu quero ressaltar a exclusividade de cada boss nesse jogo. Cada um tem aspectos exclusivos e únicos que se casam muito bem. Sejam eles na trilha sonora, igual eu falei agora há pouco, nos golpes ou até mesmo no cenário. Mesmo a variante de um outro boss ainda tem aspectos que a tornam única na sua forma de lutar. Eu vou fazer 4 menções honrosas nesse tópico, sendo uma delas a que eu citei anteriormente, o Rei do Pesadelo, que eu não vou comentar muito mais sobre, só enaltecer ainda mais o quanto essa luta é magnífica. Então as outras 3 são: você enfrenta ela 2 vezes durante o desenrolar do jogo, sendo a primeira vez bem fácil e a segunda é espinhosa. Mas vou ressaltar mais a segunda, até porque a primeira é bem fácil e serve mais para você conseguir uma habilidade de avançar na história. Nessa segunda luta, você percebe que ela estava se segurando na primeira e que agora ela tem ataques diferentes bem mais complexos. E a trilha sonora te causa um sentimento de tensão e urgência, assim fazendo-nos sentir que nós devemos passar por esse desafio o mais rápido possível. Nossa! Simplesmente a arte do videogame. Sério, que luta incrível. Você encontra as lords em uma vila louva-a-Deus lá nos Ermos Fúngicos, mas enfrentar as 3 juntas somente no Lar dos Deuses. O que torna ela épica não é só a dificuldade por si só, mas todo o ambiente. Você estar passando por uma provação, a sincronia e perfeição que as 3 atacam, enquanto toca uma trilha para lá de épica. Uma das melhores batalhas do jogo, com toda certeza. Uma variante também encontrada somente no Lar dos Deuses. O ponto dessa batalha não é somente os ataques e a trilha, que também são bons demais. Pra mim essa é uma luta boa por causa da elegância presente neles, sem falar no design do personagem e da forma que ele conduz o combate. Fora o cenário magnífico também. É uma batalha imponente, porém sutil e elegante. Por ser um reino abandonado, a presença de vida é quase nula, mas ainda assim temos NPCs muito bons. Como o Ancião, que nos recebe assim que chegamos no reino. O Zot, um farsante que finge ser um guerreiro excelente, mas não é. O Conifer, que nos vende os mapas do reino. E sua esposa, que vende os botões para marcarmos no mapa. E o Sly, que vende amuletos e outros itens do jogo para o cavaleiro. Existem alguns outros também, como os irmãos Zoro, Mato e Shell, o ferreiro e muito mais. Mostrando que mesmo em um reino abandonado, ainda existe vida, que ela é muito rica. Menções honrosas para alguns personagens que encontramos mortos pelo mapa, que deixam nossa curiosidade sobre o jogo cada vez maior. A gameplay de Hollow Knight no começo é bem simples. Você bate, pula, vai pro lado, e é isso. Mas conforme avançamos no jogo, com a mecânica que eu citei lá no começo, desbloqueamos novas habilidades. Mas antes de falar sobre elas, é importante citar o diferencial do jogo, que são os amuletos. Cada um deles traz uma melhoria para o personagem, sendo ela aumentar dano, ou alcance do ferrão, dano das magias, e muitas outras coisas. Mas é óbvio que para balancear existe uma limitação de slots que você vai conseguindo explorando pelo mapa. Você deve ter notado que eu falei magias, né? Pelo mapa você encontra, além do dash, para acessar mais áreas e ter uma locomoção mais rápida, também achamos 3 variações de magia, sendo elas para cada direção, uma para os lados, outra para cima e uma para baixo, tornando assim o combate mais fluido. Fazendo assim, você vai poder atacar o chefe em momentos que não pode chegar perto. Essas 3 e o dash também têm versões melhoradas, tanto para melhorar o combate e causar mais dano, tornando ainda mais fluido, quanto no caso do dash, acessar mais áreas que antes não podia. Vale ressaltar que conforme avançamos, o combate fica cada vez mais difícil, e por isso é necessária essa melhoria na fluidez. Tanto que existe um item que nos permite dar um segundo pulo. Assim não só permite explorar mais áreas do mapa, mas também ajuda muito no combate. Fora essas, ainda existem mais habilidades para explorar o mapa a partir do backtracking,
sendo elas a Lágrima de Isma, que permite passar no ácido, o Coração de Cristal, que possibilita seguir em frente um dash contínuo, o Ferrão dos Sonhos, que possibilita enfrentarmos alguns chefes em versões mais fortes, e outros chamados Guerreiros dos Sonhos. A mais importante de todas, que é a Garra do Louva-a-Deus, que permite que o cavaleiro escalar paredes. Sério, só é possível progredir no jogo por causa dela. Agora eu vou citar as duas mecânicas mais importantes do jogo. A primeira, os bancos, que são neles que salvamos o jogo e quando morremos voltamos, e também somente neles podemos equipar os amuletos. A outra é a alma, pois com ela é possível se curar e usar as magias. É possível conseguir alma batendo nas criaturas ou em estruturas pelo mapa. Existe como você passar sem usar alma, mas é bem complicado. A alma é essencial durante o combate. Só com ela você pode recuperar vida e usar as magias. Também existem mais 3 melhorias que podem ajudar você no combate. As Artes do Ferrão, conseguida através dos Mestres do Ferrão. São muito boas para certas lutas e permitem uma maior variedade no estilo de combate. Eu espero que depois de tudo isso, tenha ficado claro o quão Hollow Knight é incrível e cuidadoso. Como o carinho dos desenvolvedores o tornou o jogo magnífico que vemos. Que para você, que não entendia o sucesso e nunca jogou, espero que esse vídeo tenha mudado sua visão e possa te fazer dar uma chance para essa obra de arte em forma de videogame. E é por aqui que eu fico. Muito obrigado.